Oiê! Bom, essa é a nossa primeira aula e eu vou ensinar vocês a fazer esse círculo perfeito que vai servir como base para o nosso cesto. Hoje, vocês vão precisar de uma linha o mais grossa que vocês acharem, que é para o nosso cesto ficar bem firme. Vocês vão precisar de uma agulha. Aqui eu estou usando a número 7, que deu certinho com com essa linha. E a gente não vai finalizar esse círculo, a gente não vai cortar o fio e finalizar, porque nós vamos subir a lateral do nosso cesto na próxima aula. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira dica, antes de iniciar essa peça que eu vou dar para vocês, é sobre o fio. Como eu falei agora há pouco, vocês precisam do fio o mais grosso possível, porque o cesto fica mais firme, tá? Dá uma olhada nesse fio aqui. Ó, ele tá dobradinho, mas olha como ele é grande, como ele é grosso, tá vendo? Ele é bem grossinho, então ele vai dar uma sustentação muito boa pra gente fazer o fundo do nosso cesto. Antes de começar, vamos verificar se a agulha tá no tamanho ideal para nossa linha. Tá vendo? Ela tem que puxar o fio certinho. Se o fio passar da agulha e você não conseguir puxar, você vai precisar de uma agulha maior, porque o fio é muito grosso, então você vai ter dificuldade para fazer a peça. Mas vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é o círculo mágico, e eu vou falando e vou mostrando ao invés de falar separadamente o que é cada ponto. O círculo mágico, você dá uma volta aqui na mão, tá vendo? Você deixa aqui, ó, um fio esticado, tá vendo? E aí, você dá uma volta para trás com a linha, tá? Essa primeira parte você tem que segurar bem, porque não tem uma sustentação tão boa. Então, procura uma maneira para você segurar, tá? Ele forma um X, tá vendo? Ele forma um X. Então, segura no meio do X, vem com a agulha aqui por debaixo da linha e você vai puxar o fio que fica solto, que é o que tá no novelo. Você traz ele pra frente e ele vai torcer inevitavelmente, tá? Então, você procura um apoio, a melhor forma de você segurar para não desmanchar, tá vendo? E aí, a gente vai laçar o fio do novelo e vai puxar ele por dentro do ponto. E aqui nós acabamos de fazer o nosso primeiro ponto baixo. Isso. E dentro desse círculo mágico, nós vamos fazer mais 5 pontos baixos, totalizando 6 pontos baixos, tá vendo? A gente vai entrar com a agulha dentro do círculo, laçar o fio, laçar novamente e passar por dentro dos dois pontos. Entra com a agulha, laça o fio, puxa pra frente, laça novamente e passa por entre os dois pontos. Assim, você tá formando o seu ponto baixo, certo? Aqui é um pouco mais difícil essa primeira parte, mas depois vai ficar muito mais tranquilo. A gente tem que totalizar 6 pontos baixos dentro do círculo. Para vocês saberem se tá correto, vocês contam aqui por fora. 1, 2, 3, 4, 5 e com essa que tá na agulha, 6. Quando a gente fechar, ela vai formar o sexto ponto. Esse fio que ficou aqui, ele não pode se perder aqui dentro. Você tem que deixar ele sempre sobrando, porque a gente vai puxar ele no final. Então, se você vê que ele tá começando a sumir, você puxa um pouquinho para essa ponta ficar para fora. Tá vendo? Esse meio tem que fechar totalmente. Então, você puxa o quanto for necessário, que é pro meio ficar bem fechadinho. Agora, a gente alonga o fio. Nós vamos entrar com a agulha nessas primeiras correntinhas, que seria o nosso primeiro ponto. Você vai entrar com a agulha por detrás das duas alças, tá vendo? Estou pegando as duas alças, vou jogar a linha pra agulha, certo? Opa. E eu vou puxar a linha lá pra trás, certo? Ajusta a peça de novo. E agora, vocês têm que entrar bem no meio do ponto. Então, observe, nós temos aqui, ó, a coluninha do ponto, certo? É onde a gente precisa entrar, porque isso se chama ponto baixo centrado. Então, a gente entra bem no centro do ponto.
É um pouco mais difícil, escapa um pouco mais, mas ele entra, tá vendo? Ele tem que sair no meio do ponto. Vocês conseguem ver se ele saiu no meio do ponto olhando atrás. Então, vamos lá tentar de novo, que é um pouquinho mais difícil essa primeira parte. Olha, a agulha saiu bem no meio, entre as duas alcinhas, tá vendo? Então, nós vamos pegar o fio que tá lá atrás, jogar pra agulha, certo? E aí, o fio do novelo, aquele que a gente tá fazendo os pontos, esse que tá solto, essa pontinha, a gente vai deixar rente aqui, olha, pra esconder ela. Então, ela vai sumir depois, agora é a hora de esconder ela. E a gente vai laçar o fio e puxar ele passando por dentro dos pontos, puxar ele lá pra frente. E assim a gente conseguiu formar a nossa primeira carreira. Esses 6 pontos baixos que a gente fez dentro do círculo mágico é a nossa primeira carreira, tá vendo? Nós temos aqui, ó, 6 pontos baixos e agora nós vamos subir para a segunda carreira, certo? Nessa segunda carreira, nós vamos continuar entrando no centro dos pontos, olha. Certo? Então, nós vamos fazer 2 pontos em cada ponto de base que a gente fez. Lembrando de esconder o fio, deixando ele rente à peça. Então, apoia da maneira que vocês acharem melhor. E aí, a gente vai laçar o fio novamente e puxar ele lá por dentro do ponto, formando o nosso primeiro ponto baixo centrado da nossa segunda carreira. Então, nós vamos fazer aí de novo mais um ponto no mesmo lugar, sempre mantendo o fio rente à peça, ok? Então, nós fizemos 2 pontos no mesmo ponto de base. Esse é o aumento, é assim que a peça vai crescer. Ó, nós vamos entrar novamente aqui e fazer 2 pontos bem no centro do próximo ponto. 1, 2. Cuidado para não pegar o fio errado, tá vendo? Então, nós vamos fazer o aumento dessa forma, 2 pontos para cada ponto desse da base. Olha, só não pode se perder aqui no final e não esquecer que tem um último ponto ali. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira e eu volto para mostrar para vocês. Bom, eu cheguei aqui agora no final de mais uma carreira, tá vendo? Eu tô no penúltimo ponto. Então, ainda, se a primeira tem 6 pontos, a segunda carreira tem que ter 12, porque eu estou fazendo 2 pontos dentro de cada ponto de base. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos no meu último ponto. Então, vamos lá. É um pouco complicadinho, mas vocês vão ver que vai ficando cada vez mais fácil. A gente vai entrar com a agulha no centro de novo, tá vendo? Bem no meio do ponto. Vai laçar o fio, trazer pra frente. Esconde a pontinha aqui, como a gente tem feito. Laça o fio novamente e fez o primeiro ponto. Agora, nós entramos de novo no mesmo lugar e fazemos o segundo ponto. E nós vamos finalizar essa carreira com 12 pontos, da mesma forma que a gente finalizou a carreira anterior. Então, nós alongamos o fio, entramos lá no primeiro ponto, entre as duas alcinhas, jogamos o fio para a agulha, puxamos ele para trás, e aqui nós entramos no centro do ponto. É bem no meio do ponto que a gente tem que entrar, tá? Olha só. Ele tem que sair entre as duas alcinhas, certo? E aí, a gente joga o fio pra agulha novamente. Aí, nós vamos laçar o fio e puxar lá pra frente no meio de todos os pontos. E assim, nós finalizamos mais uma carreira. Então, nós vamos fazer o primeiro ponto baixo da nossa terceira carreira. Nós terminamos nossa carreira com 12 pontos e vamos fazer a terceira. Nessa carreira, nós vamos ter um ponto sozinho e no próximo um aumento. Um ponto sozinho e no próximo um aumento.
Eu vou mostrar para vocês no papel, para ficar o mais fácil possível de vocês entenderem, ok? Eu vou mostrar como que vai ficar as próximas carreiras aqui no papel. Eu vou partir aqui dessa carreira que a gente acabou de finalizar de 12 pontos, certo? Nós vamos iniciar agora a terceira carreira. Então, nós vamos fazer um ponto sozinho, no próximo nós vamos fazer o aumento. Um ponto sozinho, no próximo nós vamos e fazemos o aumento. Isso por toda a carreira. Então, a gente vai começar a nossa próxima carreira, ó. No primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto sozinho, e aqui no segundo, nós fazemos 2 pontos juntos, que é o nosso aumento. Nós entramos aqui com a agulha no mesmo lugar e fazemos mais um ponto. Então, é exatamente como eu mostrei no papel. Vai ficar um ponto sozinho e no próximo ponto, nós fazemos 2 pontos juntos. Um solteiro e um casado, um solteiro e um casado. Pegando sempre no meio bem no centro do ponto, porque nós estamos fazendo pontos baixos centrados. E aí, nós vamos seguir assim por toda a nossa carreira. Então, nós vamos seguir fazendo um ponto sozinho no próximo aumento, um ponto sozinho no próximo aumento. Eu vou terminar aqui e aí eu volto para mostrar para vocês. Bom, a gente chegou aqui no final de mais uma carreira. E eu vou dar uma dica para vocês de como deixar o círculo assim, ó, bem perfeitinho. A primeira coisa é vocês procurarem colocar a mesma força em cada ponto. Quando vocês forem fazer o ponto, dá uma puxadinha na linha, tá vendo? Para fazer o próximo ponto, mas procura puxar o mesmo tanto em cada ponto que vocês forem fazendo, que é para não ficar desigual aqui, tá? Outra dica que eu queria dar para vocês é de também ajustar nas laterais. Como é fio de malha, ele consegue esticar um pouquinho, você consegue apertar para não ficar torto, tá? Então, é importante fazer isso e dá super certo. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou os pontos. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Então, na hora que a gente fechar aqui a nossa carreira, o próximo vai ser um ponto sozinho. Nós vamos finalizar mais uma carreira, entrando com a linha aqui por trás, jogando o fio para agulha, puxando lá para trás. E nós entramos aqui no meio, jogamos o fio para agulha, ok? Puxamos o fio para frente, ok? E agora nós vamos iniciar a nossa próxima carreira, de pontos baixos centrados. Nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e no próximo o aumento. Então, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. Um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos e um aumento. Então, é dessa forma que a sua peça vai crescer correta. Um ponto sozinho, mais um ponto sozinho. E no terceiro, nós fazemos o aumento. No mesmo lugar. 2. Ok? Seguimos. Mais um ponto sozinho. Mais um ponto sozinho. Ok? E o aumento. Aqui fazemos o aumento. Ok? Nós chegamos aqui no final da nossa carreira, tá vendo? A nossa peça tá bem bonitinha. Nós fizemos aqui, ó, um aumento, 2 pontos, um aumento. Então, na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. Então, qual é a lógica? Nós vamos aumentar a quantidade de pontos entre os aumentos. Então, na próxima, vão ter 3 pontos aqui entre os aumentos. E por aí vai. Então, eu vou fazer mais uma carreira. Vou mostrar para vocês a peça um pouquinho maior. Aqui, a gente chegou no final de mais uma carreira. Então, eu tenho, tá vendo? 3 pontos entre os aumentos, ó. Tem 3 pontos e os aumentos aqui, ó. 1, 2, 3 e o aumento. 1, 2, 3 e o aumento, tá vendo? Então, essa peça vocês vão deixando do tamanho que vocês preferirem.
Na próxima carreira, eu faria 4 pontos, no 5º ponto eu faria o aumento, e assim por diante. Bom, essa aula eu vou fazer somente até aqui, então vocês voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias e vocês vão testando até a peça de vocês ficarem perfeita. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente finaliza uma carreira e ergue a lateral do nosso cesto, tá? Por enquanto eu vou deixar aí para vocês treinarem, porque eu tenho certeza que quem estiver começando o crochê do zero vai treinar muito antes de seguir para o próximo passo.